Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Lima e está no ar o Projecast, o podcast da Projec, em uma edição super especial em parceria com a ABRH Santa Catarina, diretamente do Concar, o maior congresso sobre gestão de pessoas do sul do país. E no episódio de hoje a gente vai falar de um assunto meio polêmico, mas que vem aí assombrando algumas empresas, que é a questão das crises. E como que a gente faz com uma gestão de crise do mercado, a gestão na hora de pensar nos processos de cuidado com as pessoas e tudo mais. E no bate-papo de hoje eu recebo a Camila Schrader. Camila, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. Imagina, Igor, eu agradeço, fico feliz em podermos conversar hoje. Maravilha. A Camila, gente, ela é uma profissional aí, especialista nas relações empresariais através da governança, gestão de risco e compliance. Camila, eu queria abrir esse nosso bate-papo trazendo uma reflexão. Eu acho que hoje muito se fala sobre a volatilidade do mercado, principalmente em um cenário pós-pandemia, onde a gente está trabalhando com várias incertezas e essas incertezas vêm trazendo um medo das pessoas para com os seus trabalhos e também um medo das empresas em saber se lá na frente elas vão ter condições de manter o seu quadro de pessoas colaboradoras. Então, para abrir essa conversa, eu queria que você trouxesse uma reflexão e qual que é o seu ponto de vista em relação ao mercado atualmente, em relação aí à volatilidade do mercado em si. Perfeito, Igor. Eu acho que é muito importante, muito legal essa pergunta. Por quê? Quando a gente fala de gestão de riscos, né, nós estamos falando sobre, eu vou hoje, né, dentro da minha organização, dentro da minha empresa, eu vou entender a que riscos eu estou mais suscetível, que riscos representam um impacto maior em termos de perda financeira, né, então, em termos de saúde financeira, de preservação da reputação e da imagem da minha empresa e também em termos de cultura. E quando eu falo de cultura, eu estou falando de pessoas, né? Cuidado com essas pessoas, com os meus clientes, os meus parceiros, meus fornecedores e os meus colaboradores. E sobre isso também, quando a gente olha para a governança, um dos temas, né, que mais preocupam as empresas hoje é justamente a volatilidade do mercado. Nós viemos aí, né, de um período pós-pandêmico, onde agora nós estamos vendo muito layoff, né, demissões em massa nas empresas. E é um exemplo bom, né, para a gente olhar para a gestão de risco. Lá em 2020, quando, né, surgiu a pandemia, naqueles primeiros meses onde, né, ninguém sabia ao certo do que nós estávamos falando, quanto tempo ia durar, o que ia acontecer, né? Tinha como prever? Não tinha. Tinha como prever como seria o ano de 2021, como seria o ano de 2022? Não. Mas essa onda de layoffs que a gente está vendo agora, isso, numa análise bem feita de cenários, de mapeamento de riscos, nós já sabíamos que ia acontecer desde 2020. Por quê? A gente teve uma mudança drástica, né, de perfil, de comportamento, tanto do empregador, né, de quem contrata, quanto do colaborador. Né? O home office não se falava do jeito que hoje a gente tem. Né? Eu venho da área jurídica, né, sou advogada de formação. Então, assim, pensar que os tribunais de justiça do país inteiro iam trabalhar em home office, que a gente ia fazer audiência virtual, isso não se imaginava, não se cogitava, né? Então, assim, por um cenário, nós não tínhamos como prever. Só que exatamente por isso nós sabíamos que muitas empresas, né, grandes empresas, na hora de ter que se adaptar, né, àquele mercado tão incerto na época, houve um inchaço no seu quadro de colaboradores para atender novas oportunidades de mercado, para atender novos formatos de trabalho, de entrega, né, e nós sabíamos que aquilo ali era temporário, que aquilo ali não ia durar para sempre, podia piorar, podia melhorar, podia passar, né, a gente tinha um cenário de incerteza, mas nós sabíamos que esses layoffs viriam, de alguma forma. Aí a questão é como lidar com isso, o que fazer com isso, né, como conduzir. Eu digo sempre, né, para os nossos clientes, gestão de risco, governança, compliance, tudo é um tripézinho, né? Nenhum tá descolado ali do outro. Não é sobre ter todas as respostas. Não é sobre dizer, olha, esses são os riscos que nós corremos, a gente faz isso aqui para mitigar ao máximo, para zerar, a gente está seguro. Isso não existe. Não existe risco zero. Se a tua empresa vai bem, ela vai com risco. Só que risco bem gerido, bem calculado, né, e bem manejado. Então, aí entra também um conflito ético, né?
que a gente faz? Lá em 2020, né, se tinham novas oportunidades de mercado, muitas empresas, para sobreviver, para manter o seu quadro atual de funcionários na época, precisava se remodelar, precisava se adaptar. Ok, agora a gente precisa ter um cenário, um plano, né? O que eu vou fazer conforme esse cenário se caminhar, esse cenário, né, se desenvolver ali na frente. Aí a gente vê layoffs, né, feitos, né, vem o layoff humanizado, vem o layoff, né, aqueles casos absurdos que a gente ouve no LinkedIn, por exemplo. Então veja que é muito sobre o que fazer frente a um risco, né? Muito bom, muito bom. E Camila, eu acho que é importante também a gente voltar alguns passos nessa conversa e ajudar as pessoas que estão nos acompanhando e deixar todo mundo na mesma página sobre o entendimento sobre governança, gestão de risco e compliance. São, como você disse, são 3 bases ali que sustentam essa parte da empresa mesmo, de fazer essa gestão de pessoas com planejamento e tudo mais, mas vamos deixar todo mundo na mesma página em relação à definição desses conceitos, o que são iguais, não são iguais, é a mesma coisa, o que diferencia um do outro. Vamos lá. Quando a gente fala de governança, de gestão de riscos e de compliance, numa primeira camada a gente está falando de cuidar das relações dentro de uma empresa. Então a gente está falando de pessoas, né? Nós temos aí, em governança, a gente vai olhar para a alta gestão de uma empresa que a gente chama. Então, a gente vai olhar para as relações entre sócios, corpo diretivo, acionistas, investidores, conselho de administração, conselho consultivo. Como é que é a dinâmica dessas pessoas, dessas figuras, desses agentes? E a gente olha para 4 pilares: transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade. Como essa empresa toma decisões? Governança surgiu, né, aí há muitos anos atrás, com um objetivo: melhorar a qualidade, né, da relação entre sócios de uma empresa. Garantir que entre esses sócios houvesse confiança, houvesse transparência e responsabilidade. Que o interesse individual desses sócios não se sobrepusesse à sustentabilidade de uma empresa. E aí, quando nós falamos em gestão de risco e compliance, a gente está falando em pulverizar essa transparência, essa responsabilidade para toda a empresa, né? Falamos aqui em gestão de risco e compliance sobre que mecanismos, que ferramentas, que processos, que políticas nós vamos ter para garantir uma gestão de riscos adequada. Então, um exemplo muito, muito claro hoje, e que está, e se não está, deveria, em todas as empresas, independente do porte: diversidade e inclusão. O que eu estou fazendo hoje na minha empresa para garantir que ela seja um ambiente diverso, e não só diverso, inclusivo também, né? E se eu tiver algum problema aqui com diversidade e inclusão, o que eu faço? Como é que eu recebo casos de discriminação, homofobia, transfobia, gordofobia, racismo? Primeiro de tudo, o que eu faço dentro da minha empresa para que esse ambiente esteja seguro disso, né? Esteja com esses riscos mitigados. E se acontecer hoje um caso de assédio sexual dentro da minha empresa, eu sei o que fazer? Eu sei a quem reportar? Eu sei como investigar? É isso que o mercado, isso que o teu cliente, o teu colaborador precisa saber, né? Então, quando a gente olha, no primeiro momento nós estamos falando, independente, né, do grau de gestão, se a gente está falando da alta administração lá em governança, enfim, ou na gestão tática, operacional, estratégica de uma empresa, nós estamos falando de cuidar das pessoas, né? Maravilha, maravilha. E por onde começar? Pô, a galera tá acompanhando aqui o nosso bate-papo, achou o tema interessante, mas tá perdido. Por onde que a gente começa a tratar esses 3 pilares? Por onde que a gente começa a pensar num planejamento de negócio com visão lá na frente para evitar crises ou para saber lidar com crises? Como construir uma política de compliance dentro da empresa? Como a gente pode construir uma cultura de governança que tenha um fit com a realidade? E aí, qual que é o passo inicial? Igor, se eu te disser que é fácil, eu vou estar mentindo. Não é fácil. E olhando aqui para RH, né, para gestão de pessoas especificamente,
é importante que essas áreas estejam bem apoiadas, né? Tanto por uma consultoria externa, quanto por equipe interna olhando para isso, né? Mas, independente, né, de quem esteja à frente desse olhar dentro da empresa, porque sempre tem alguém que compra esse projeto, né, esse compromisso antes, eu diria que o primeiro passo é ouvir as pessoas e falar com as pessoas. Por quê? Antes de eu saber o grau, né, de exposição da minha empresa a riscos de compliance, que a gente chama, que é assédio moral, assédio sexual, corrupção, suborno, fraude, conflito de interesses, eu preciso saber o que os meus colaboradores acham, e acham mesmo, né, essa é a palavra, que é assédio, por exemplo. O que eles sentem no ambiente de trabalho? Como que eles se sentem aqui? Né? Eles sabem que eles podem contar comigo lá, diretor da área, gestor da área de RH, caso aconteça alguma coisa. E isso é o passo número 1, né? E isso eu só vou saber se eu conversar, se eu falar e ouvir. Então, eu brinco, né, eu uso um gerúndio que a gente vai olhar para as pessoas e vai ficar treinando, ouvindo, desenvolvendo, capacitando essas pessoas num ciclo eterno, né? Maravilha. É isso, eu acho que é importantíssimo essa preocupação genuína com Exato. Quem faz a nossa empresa acontecer. E a gente se colocar nas situações que podem vir a acontecer dentro da empresa também traz pra gente essa visão mais humanizada de, e se eu sofresse um assédio? Eu como gestor, eu como líder, eu como diretor, CEO do meu próprio negócio, e se fosse comigo? Acho que aí pode ser talvez um mindset, uma chavinha que possa virar na cabeça das pessoas para começar a olhar essa pauta com tamanha importância que ela merece, né? Com certeza, Igor. E infelizmente a gente ainda, né, encontra certas resistências, né, e aí um discurso que, é porque tá na moda, porque tá todo mundo falando disso agora, ESG, tá né, e tal. E não é isso, né, que bom que tá na moda, claro, né, eu acho que isso é uma pauta importante, que quem não tá adequado, quem não tá buscando se adequar, vai ficar pra trás, mas a gente está falando de dinheiro, a gente está falando de resultados e a gente está falando de pessoas, né? Ou eu cuido com isso, né? Eu tenho esse olhar cuidadoso para a gestão de riscos, ou eu vou perder dinheiro. Eu vou perder espaço de mercado, né? Como que essa pauta chega até nós, especialistas na área, né? Meu cliente pediu. E que políticas de compliance eu tenho contra assédio? E eu não sei responder. Eu tô perdendo cliente, eu tô perdendo mercado, né? Poucos ainda chegam hoje pela cultura, não, eu quero, porque isso conecta com a cultura que eu quero ter dentro da minha empresa. Mas estamos melhorando aí, estamos no caminho. Estamos no caminho, com certeza. Maravilha. Camila, muito, muito, muito obrigado pela sua participação, obrigado por trazer essa pincelada no assunto, porque certamente dava pra gente se aprofundar em vários pontos, mas eu acho que é um pontapé inicial importante para nós também, como profissionais, entender um pouquinho sobre esse mundo aí de governança, de gestão de crises e de comportamentos que podem nos auxiliar. Obrigadão, viu? Obrigada, Igor. Valeu. E muito obrigado para você também que está nos acompanhando. A gente volta a se encontrar no próximo episódio. Até lá você acompanha conteúdos relacionados a isso e outros assuntos do mundo corporativo no blog endomarketing.tv. Até lá!